Etapas da orçamentação. Segunda etapa, composição de custo. Item 6. Custos diretos. Representam o custo orçado dos serviços levantados. Nos itens anteriores, fizemos a identificação dos serviços, relacionando todos os serviços referentes à execução da obra, serviços principais e acessórios. Posteriormente, feito o levantamento dos quantitativos de todos os itens, primeiramente os itens relacionados aos custos diretos e depois os itens relacionados aos custos indiretos. Então, nós temos a lista de todos os serviços e a quantidade de cada um deles. Agora, esse item traz a quantidade de recurso necessário à produção de cada um deles e o custo para que isso seja realizado. A unidade básica é a composição de custo, que pode ser unitário, referendados a uma unidade de serviço, quando é mensurável, quilo de armação, metro cúbico de concreto, ou uma verba, quando o serviço não é traduzido em uma unidade fisicamente mensurável. Exemplo, elevador ou esquadrias, ou conforme a estratégia de gestão dos contratos. Aqui é importante que seja preferencialmente utilizada a composição unitária de custo para todos os serviços. Isso garante que cada um deles foi avaliado individualmente, todos os insumos que são necessários à sua produção e cada um desses insumos com seus consumos e produtividades e o custo unitário de cada um deles. No entanto, alguns itens são possíveis de serem substituídas as composições por verbas. Em dois casos, onde esse item não tem uma unidade fisicamente mensurável, e aqui, por exemplo, um elevador. Eu posso colocar elevador uma unidade. Imaginamos que eu tenha na minha obra apenas um elevador. Não o elevador de obra, né? O elevador de passageiro, o elevador pronto do prédio. Eu tenho um elevador. Eu posso colocar, eu tenho uma cabine, elevador, quantidade 1, unidade, uma unidade. Só que unidade não é unidade de medida de elevador, porque eu não posso ter dois elevadores diferentes. Um elevador é composto por uma série de variáveis. Eu tenho o tamanho da cabine, eu tenho velocidade, eu tenho a capacidade, eu tenho a abertura de porta, eu tenho o percurso, eu tenho acabamento de cabine, padrão de botoeiro. Tem uma série de informações que não me permitem chamar elevador de um produto e dizer basicamente que a unidade é 1, tanto faz um elevador A ou B. Não, ele está sendo ali simplificado. Então a unidade adequada é uma verba, que eu estou utilizando uma verba para adquirir um elevador. E todas as características dele devem estar referenciadas no contrato do elevador. Agora, não é porque para mim ele entra como uma verba no meu orçamento que elevador não pode ser tratado como um orçamento à base de composições unitárias. Sim, para a empresa que produz, que fabrica o elevador, aquele é o produto final. Então aquilo corresponde a uma lista enorme de serviços. Ele segue exatamente o mesmo processo de orçamentação. Ele tem o edital, o contrato que foi acordado com o cliente para fornecer o produto. Ele vai desenvolver um conjunto de projetos mecânico, elétrico, para executar a fabricação daquele elevador. Ele faz visita na obra, os técnicos da empresa costumam ir na obra para verificar tamanho de caixa, prumo, uma série de características da obra, acesso e tudo mais para facilitar a montagem. Transforma tudo isso em listas, quantifica cada um desses serviços, possui as composições unitárias com consumo de mão de obra, equipamento, material de cada um deles, precifica isso, faz exatamente o mesmo processo e ao final ele tem um orçamento de venda para um elevador, que para mim, que estou executando o orçamento de uma obra predial, ele é apenas um ponto, né? Apenas um item ali dentro, e eu transformo numa verba. Mas esse método e essa forma de orçamentação serve para qualquer tipo de obra ou serviço. Esse elevador vem exatamente no mesmo processo de orçamentação. Ou, por exemplo, com uma estratégia de gestão de contratos. Um contrato de esquadria, por exemplo. A exemplo do elevador, eu falar que uma esquadria tem X metros quadrados não significa nada, né? Porque eu tenho uma série de itens que podem variar, espessura de vidro, tipo de vedação, perfil do alumínio, espessura da pintura, padrão das ferragens das escovas. Então tem muita informação ali que
eu contrato uma empresa para fazer com base em um projeto de esquadria ou com base em uma série de requisitos. Ela me dá um mapa de esquadria com preços unitários por peça, que serve única e exclusivamente para aquela obra, para aquele projeto. Então isso vem para o meu orçamento, eu não preciso puxar as composições unitárias da produção desses elementos. Eu posso transformar isso já num assunto resolvido e ele entrar como uma verba. Mas cuidado, eu não vou fazer isso com todos os recursos, com todos os serviços. Senão eu fico sem referência, sem lista de insumos, eu fico sem como conferir as produtividades. Por mais que os serviços sejam empreitados, depois a gente vai comentar, é importante que se tenha as composições unitárias. Cada composição de custo unitário contém os insumos do serviço com seus respectivos índices, ou seja, a quantidade de cada insumo requerida para a realização de uma unidade do serviço, e valor, proveniente da cotação de preço e da aplicação dos encargos sobre a hora base do trabalhador. Nesse momento, os preços de mercado ainda não são conhecidos, a cotação vem posteriormente. Então, eu não foco nesse momento na informação preço, apenas na associação da composição unitária correta para aquele serviço e nos insumos que compõem aquela composição e a produtividade, ou seja, os índices que vão compor cada um daqueles insumos dentro da composição unitária. Trago aqui de volta o mesmo exemplo utilizado na primeira aula desse módulo, sobre a composição unitária do concreto leve. Então, isto é uma composição unitária. Tenho o serviço principal como título da composição, a relação de insumos, a unidade de cada um deles e o índice ou consumo de cada um deles. Essa é a composição unitária, como já vimos na primeira aula desse módulo. Aqui eu trago um outro exemplo de composição unitária. Anteriormente eu mostrei do ATC-PO e aqui eu trago um exemplo da SINAP, do padrão da Caixa Econômica, exatamente da mesma maneira. Eu tenho as duas primeiras colunas, são apenas códigos e informações. Eu tenho na coluna central aqui a descrição no topo, o serviço a que se refere, no caso aqui o eletroduto flexível, corrugado, reforçado, uma descrição bem completa. Abaixo os insumos. Então eu tenho eletricista, auxiliar de eletricista, eletroduto e arame recozido. Posteriormente eu tenho a unidade de medida, ou seja, para o eletroduto, para o serviço, a unidade é metro, mas para cada um dos insumos eu tenho hora para mão de obra, metro para o eletroduto e quilo para o arame recozido. E ao lado o índice de cada um deles, ou seja, 0,087 horas de eletricista para executar 1 metro de eletroduto flexível. Aqui eu queria chamar a atenção, já adiantar um ponto importante, que é composição dentro de uma composição. Repare que os dois primeiros itens, o eletricista e o auxiliar, na primeira coluna tem a informação de composição. E o eletroduto e o arame recozido tem a informação de insumo. Ou seja, o que ele está utilizando aqui como mão de obra não é pura e simplesmente o eletricista. O eletricista é composto de a hora do profissional trabalhada, mas tem uma série de outros gastos relacionados a isso, como os encargos, benefícios, questões de vale transporte, seguro, alimentação, treinamentos. Tudo isso pode ser tratado de que maneira? Juntar o custo do eletricista com todos esses outros gastos relativos ao eletricista, transformar isso numa composição e trazer isso para os serviços. Ao invés de simplesmente trazer eletricista, ele já traz o eletricista com todos os gastos envolvidos. Então eu tenho uma composição dentro de uma composição. Isso vale para outros serviços também, como produção de argamassa e uma série de outros serviços que eu posso utilizar composições dentro de composições. Eu vou comentar mais especificamente sobre essa possibilidade quando a gente for falar de encargos sociais e trabalhistas. Um outro ponto aqui para chamar a atenção é novamente que a gente já falou também lá na primeira aula a respeito das perdas. Olha o item, o insumo eletroduto. Tem um consumo de 1,1 metro para cada metro de eletroduto. Como é que para fazer 1 metro de eletroduto eu gasto 1,1 metro de eletroduto? Simples. Aqui tem a perda e, eventualmente, em alguma composição, pode ser considerado também as conexões.
né? Não é o caso aqui, mas existem composições, por exemplo, na TCPO, onde você não tem o quantitativo de conexões de peças de tubulação hidráulica, por exemplo, e ele faz uma substituição. Ele transforma uma previsão de custo de conexões, traz isso para o mesmo parâmetro, ou seja, o tubo, e transforma em perda, ou um gasto maior, ou seja, não quer dizer que eu estou jogando 10% fora. Eu posso estar tendo uma perda de 3 ou 4 ou 5%. Os outros 5% correspondem a uma reserva de dinheiro para bancar as conexões. Então tem que ter muito cuidado quando a composição trouxer um índice de um insumo que ele é um insumo direto relacionado ao serviço, que tem um consumo maior do que a própria unidade que está sendo produzida. Se aquilo faz sentido ou não, se você vai adotar aquilo ou não, se você tem um levantamento detalhado, uma relação de peças de projeto, uma informação precisa, não tem sentido você adotar esse tipo de perda já incorporada. Ou, se você ainda não tem essa informação, você pode adotar essa perda ou alguma outra que você tenha uma referência no teu histórico de obras, e você ir acompanhando e monitorando isso, sabendo que você tem essa margem no máximo para gastar. E aqui eu tenho uma composição de custo unitário, onde eu trago as informações de dinheiro aqui para dentro. Essa é uma tabelinha tirada da TCPO eletrônica, da TCPO digital. Por ser digital, ou seja, para ser usada no computador, ela traz uma facilidade como se fosse uma planilha. Então a gente pode olhar aqui que lá em quantidade eu deixei como 1, porque estamos falando de composição unitária. As informações de leis sociais e BDI estão zeradas e vamos tratar disso depois, ou seja, não estão impactando nessa análise. Eu tenho, para executar essa alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 91919, uma relação dos seguintes insumos: pedreiro, servente, areia lavada, arenoso, cimento e tijolo cerâmico. Cada um deles com seu índice. E aqui, atenção, o índice aqui se refere ao coeficiente. O consumo é quanto é gasto do insumo para produzir a quantidade que está marcada lá em cima. É uma ferramenta eletrônica, me permite já jogar algumas quantidades aqui, mas como eu mantive a quantidade em 1, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, o meu consumo é igual ao coeficiente. Se eu tivesse uma quantidade de 10, o meu consumo seria 10 vezes o meu coeficiente. Se você fez o exercício, né, da primeira aula, você já se deparou com esse desafio, né, com o exercício lá que foi proposto, você já se deparou com esse desafio. Então, aqui eu tenho essa coluna de consumo, que normalmente não tem nas composições, tem nessa aqui por ser uma questão específica de uma ferramenta eletrônica. Eu tenho o custo unitário, que é o quê? O custo de uma unidade do insumo. Então, 15,52 é o custo de uma hora de pedreiro. 11,23 é o custo de uma hora de servente. E na outra coluna eu tenho o total, que é o quê? O consumo vezes o preço unitário. Para fazer um metro quadrado, eu preciso de uma hora de pedreiro. Então, como eu estou dizendo que eu vou fazer só 1 metro quadrado, então eu só vou usar uma hora. O custo de uma hora de pedreiro custa 15,52. Como eu vou usar uma hora, eu tenho um custo de 15,52. E a mesma lógica para o restante. Aqui eu queria chamar a atenção para o seguinte. Note que o índice do servente está em 1,12. Ele está com um índice maior, porque na verdade essa composição ela possui uma outra composição aqui dentro, que é a da produção da argamassa. Se reparar, os itens que estão em verde, areia, arenoso e cimento, se referem à produção da argamassa, para o assentamento da alvenaria. Então, parte do servente está trabalhando, produzindo argamassa, e um pouco do servente está produzindo, ajudando o profissional a fazer assentamento da alvenaria. Então, por isso que ela tem um consumo de horas maior do que o profissional. Na verdade, eu estou considerando tempo de servente tanto para produzir argamassa como tempo de servente para auxiliar na execução da alvenaria. Então, a quantidade de horas de servente é 1,12 horas para fazer 1 metro quadrado. Como eu estou falando aqui que eu vou fazer 1 metro quadrado, então eu preciso de 1,12 horas.
Como custa R$ 11,23 uma hora, vezes 1,12 dá R$ 12,58. Seguindo esse critério para todos os itens e somando, eu tenho um custo de R$ 41,53 para produzir 1 metro quadrado dessa alvenaria, incluindo mão de obra e os materiais. Então aqui eu já tenho o espaço para o elemento preço, que não vamos preocupar com o preço agora, a gente vai deixar o preço para a etapa de cotação que é posterior, mas o importante é entender como esse mecanismo todo funciona trabalhando em conjunto. O serviço, que foi identificado antes, quantitativo e a composição, com os insumos e o coeficiente de cada um deles. No módulo 5, mostra em detalhes como lançar a composição unitária na planilha de orçamento que foi disponibilizada. Então é importante você baixar a planilha, se você ainda não tem, baixa a planilha, assiste às aulas, acompanhe os exemplos, acompanhe os lançamentos, junto com a operação da planilha, tenha associação aos conteúdos que estão sendo passados, e aí você tem a oportunidade de não só reforçar o conteúdo, mas ver na prática como é que funciona o preenchimento de uma planilha de orçamento com todas as informações da maneira correta. Tendo identificado todos os serviços, quantificados cada um deles, agora eu preciso fazer o quê? Associar uma composição de preço unitário para cada serviço que foi levantado. Então, para cada um dos serviços que foi levantado, eu associo uma composição unitária e lanço a quantidade em cada uma delas. Esse é o trabalho a ser feito nesse item da orçamentação. E atenção, cuidado com serviços agrupados. É comum ter composições como, por exemplo, fabricação, montagem, desmontagem, tudo junto, ou alvenaria, marcação, elevação e aperto. É importante ter isso o mais separado possível pelo já comentado. São produtividades diferentes, muitas vezes são insumos diferentes, e você consegue ter um melhor controle do teu orçamento e depois dimensionamento da equipe, tendo isso separado. Separar o serviço por tipo, não só a etapa da produção, mas o tipo. Por exemplo, estrutura, como pilar, viga, laje, escada, reservatórios, cada um tem uma característica diferente. A mesma coisa a alvenaria. Além da separação de marcação, elevação e aperto, por exemplo, que são as etapas da produção, ter tipos de alvenaria separados. Você não vai usar a mesma composição para fazer uma alvenaria interna de um apartamento ou para fazer uma alvenaria interna de uma loja que tem um pé direito de 6 metros, né? Ou para fazer uma alvenaria de perímetro de terreno. Cada uma tem uma característica diferente, né? A alvenaria, que ela é de perímetro de terreno, você tem uma série de colunas para fazer essa amarração, com uma canaleta superior fazendo também a amarração superior. Nas alvenarias com 6 metros de altura, você tem a necessidade de andaimes, né, para poder fazer o acesso. Você tem reforço na parte também de estrutura para poder fazer o suporte desse peso. Então, não é exatamente a mesma alvenaria, não são os mesmos insumos, não são as mesmas produtividades. Então, é importante identificar, por mais que o serviço possa parecer o mesmo, identificar as características de cada um e identificar composições adequadas a cada um deles. E outro ponto importante, avaliar os índices conforme as características da obra, condições de trabalho e os procedimentos adotados. Lembra da produtividade variável. É importante ver se aqueles insumos que eu estou utilizando e aqueles consumos que eu estou adotando são referentes realmente ao meu cenário, à minha condição, à característica daquela obra, à condição de trabalho. Isso pode demandar um ajuste individual nas composições, onde eu posso ter uma perda de produtividade ou um ganho de produtividade, ou um consumo maior ou menor de um material. É importante avaliar cada um deles. E mais uma vez eu chamo a atenção para o cuidado com as perdas incorporadas nas composições. De novo aquele exemplo do eletroduto. Uma série de coisas justificam aquele 1.1, mas precisa saber quais são essas coisas que justificam. Não simplesmente adotar 10% é como sendo, é comum obra gastar mais, tudo tem perda, então incorpora aqui. Não temos espaço para isso. A maneira de gerir isso é de outra forma, que vai ser apresentada posteriormente, mas o importante é que as quantidades, os consumos, a produtividade seja o mais assertiva, o mais exata possível, principalmente
em relação ao segundo objetivo do orçamento, que é a ferramenta de monitoramento. Se você começa a incorporar perda demais, durante a execução da obra, depois você não consegue mais medir aonde está tendo aquela baixa eficiência na produtividade, porque você está com uma condição de acúmulos de perdas ou acúmulos de desperdício ou de baixa produtividade, e um acaba mascarando o outro e você não consegue nem identificar para poder agir e consertar. Então, quando você tem bem caracterizado os valores exatos, qualquer desvio que aconteça, você consegue identificar exatamente de onde é e consegue interferir para que volte à condição normal ou condição que foi prevista. Então é importante agora identificar todas as composições unitárias e fazer a associação das composições unitárias com todos os serviços relacionados aos custos diretos.